temos buscado dialogar, esperado o presidente da Câmara, ou presidente do Senado, mas na figura do presidente da Câmara, Hugo Mota, 5 meses, com algumas pautas. Nós tivemos pauta única durante 5 meses, que é a anistia. Foi nos prometido várias vezes, aliás, isso é um compromisso dele na sua campanha presidencial conosco. Bota para se apreciar a matéria da anistia e se não tem votos para aprovar, não será aprovado. Aqui é o lugar do debate. É constitucional a anistia. Aliás, a esquerda usufruiu de anistia para os seus crimes lá no passado. Esses argumentos se fala sobre a palavra, mas ninguém está faltando com a palavra aqui. O que está faltando, colega, é objetivamente cumprir-se a principal palavra de um país, que é a Constituição. Paralisar os trabalhos do Congresso e tentar a abolição do Estado Democrático de forma violenta são crimes graves. Eu vou começar perguntando para o deputado Sóstenes. Queria entender uma coisa que me parece meio um paradoxo, um contrassenso, porque o senhor falou em diálogo a partir dessa ocupação. Não é um pouco um paradoxo querer um diálogo, querer promover o diálogo ocupando, impedindo o Congresso de funcionar normalmente? Leilani, nós da oposição temos buscado dialogar, esperado o presidente da Câmara, ou presidente do Senado, mas na figura do presidente da Câmara, Hugo Mota, 5 meses, com algumas pautas. Nós tivemos pauta única durante 5 meses, que é a anistia. Foi nos prometido várias vezes, aliás, isso é um compromisso dele na sua campanha presidencial conosco. E nesta casa, no parlamento e na política, palavra se cumpre. E o que nós do PL, nós da oposição estamos querendo é o cumprimento. Ora, é tão simples, gente. Bota para se apreciar a matéria da anistia e se não tem votos para aprovar, não será aprovado. Aqui é o lugar do debate. É constitucional a anistia. Aliás, a esquerda usufruiu de anistia para os seus crimes lá no passado, de assassinatos, de ocupação de embaixadas, de sequestros, de assaltos a bancos, todos eles foram anistiados. Agora, quando nós estamos pleiteando que se paute a anistia, nós não estamos pedindo voto ao presidente, não, nem pedindo que ele aprove, nós estamos pedindo que seja pautado, porque é compromisso dele conosco na eleição, assim como foi compromisso dele com a esquerda, apoiar o candidato do TCU da esquerda, que será votado aqui em breve. Então, o que nós queremos é simplesmente cumprimento da palavra, que essa é a boa política. Como não houve ao longo de 5 meses, não restou alternativa. Minha bancada perdeu a paciência e decidiu ocupar para que isso seja um instrumento de negociação, de diálogo, que estamos esperando. E que não adianta fazer um diálogo só com o presidente do Senado em separado, porque às vezes eles combinavam o jogo. Nós queremos sentar com os dois para resolvermos e pacificarmos o Brasil. Este é o nosso objetivo. Nós não vamos participar da reunião do Colégio de Líderes. Nós estamos num processo de obstrução. Já comuniquei telefonicamente ao presidente Hugo Mota que estamos alinhados Câmara e Senado, oposição, PL, Novo, Partido Progressistas e União Brasil. E nós só vamos desobstruir as duas casas quando houver um diálogo entre os dois presidentes. Porque diferente do que muitas pessoas têm dito, que essa obstrução é por causa do presidente Bolsonaro, ela é muito além do presidente Bolsonaro. O que aconteceu ao finalizar o semestre, de que o Congresso Nacional foi desmoralizado na figura do ministro Alexandre de Moraes, que desconsiderou a votação do IOF, e com uma caneta de um ministro que não tem um voto popular, aumentar 4 vezes mais o imposto, o IOF, aos brasileiros, nós não temos alternativa. O Congresso está desmoralizado. E os presidentes de ambas casas precisam devolver ao Congresso as suas prerrogativas constitucionais. E o que nós queremos começar a conversar com os dois presidentes tem que ser os dois juntos, porque isso é uma questão congregacional, não é uma questão só da Câmara, é do Congresso Nacional. Por isso nós estamos aguardando os dois, esperamos que os dois tenham bom senso. Esses argumentos se fala sobre a palavra, mas ninguém está faltando com a palavra aqui. O que está faltando, colega, é objetivamente cumprir-se a principal palavra de um país, que é a Constituição. Paralisar os trabalhos do Congresso e tentar a abolição do Estado Democrático de forma violenta são crimes graves. Somente na ditadura esse Congresso foi paralisado. Vocês têm que ter noção de que nós não podemos, como poder
Legislativo e os demais poderes também, nos submetermos a chantagens. O senhor levantou o tema do IOF, eu quero lhe perguntar o que o senhor diz acerca do tarifaço que hoje entra em vigor de 50% e dos ataques que o governo norte-americano tem reiteradas vezes feito ao Brasil, com ameaças não apenas ao ministro Alexandre de Moraes, mas a nós mesmos como parlamentares. Agora as ameaças vêm crescendo contra o presidente Hugo Mota, contra o presidente do Senado. Nós temos que ter altivez como o Brasil. Colega Sóstenes, nós deveríamos estar do mesmo lado. No entanto, um líder de vocês, Eduardo Bolsonaro, liderança no seu partido, se encontra hoje nos Estados Unidos agindo contra o Brasil. É uma figura que pode ser associada a uma traição grave à pátria brasileira. Então, de todas as formas, eu quero fazer um apelo a vocês. Que a gente que defende, então se defendemos a democracia e a Constituição, esse manifesto sem pé nem cabeça e que desfaz a boa imagem cada vez mais do parlamento junto ao povo brasileiro tenha fim e vocês voltem à mesa de diálogo, não com imposições, mas com diálogo dentro da legalidade, da constitucionalidade e principalmente da responsabilidade que nós temos como homens e mulheres parlamentares do Brasil. É claro que nós queremos votar matérias como, por exemplo, a isenção do imposto de renda até R$5.000 e o escalonamento com redução até R$7.300. Na pauta de hoje tem matérias também sobre internet e infância, que eu mesmo participo dessa agenda e dessa pauta. Mas não se trata só disso. Se trata de um ataque ao parlamento que está sendo feito por parlamentares. O que diminui o apreço e o respeito da população pelo parlamento é a irresponsabilidade com que esse bloco de oposição, o bloco de direita, o bloco bolsonarista, está agindo contra o próprio poder legislativo. Qual é a pauta de reivindicação que eles têm? Intervir no Supremo Tribunal Federal e fazer o impeachment de um ministro do Supremo. Eles querem, na verdade, impedir um ministro do Supremo, um juiz, de decidir de acordo com a lei e com a sua própria determinação e senso legislativo, senso legal, jurídico e moral. Isto é de uma imoralidade absurda. Nem nos períodos da ditadura, aliás, porque se estivéssemos em uma ditadura como Eduardo Bolsonaro a pregou nos Estados Unidos, agindo contra o Brasil, certamente os parlamentares não estariam aqui fazendo isso. A democracia é um sistema de regras e a regra é clara. Os parlamentares que estão fazendo isso, eles não estão em obstrução. A obstrução é uma figura regimental que o líder do partido vai ao plenário e diz em obstrução. E aí os deputados podem não votar uma matéria. Mas aqueles deputados ali, deputado Sóstenes, estão tentando calar todas as bancadas, todos os partidos. Eles estão tentando amordaçar o Brasil para fazer prevalecer a sua opinião, que é uma opinião de golpe, de ditadura, que colocaram bombas ao redor do aeroporto, que quebraram esse espaço, não felizes e não tendo conquistado o golpe, hoje eles fazem uma tentativa de golpe institucional com a paralisia do Congresso Nacional, o que é inadmissível e que deve ensejar uma comissão de ética gravosa contra estes parlamentares.